Você se tornou professor da escola bíblica e não sabe por onde começar? Ou então você já está há algum tempo na área do ensino e quer aprender um pouco mais? Esse vídeo então é para você! Para quem não me conhece, eu sou Bianca Leal, estou na área do ensino há quase 10 anos e é sempre um privilégio poder falar e ensinar da palavra de Deus. Porém, o professor ele passa mais tempo se preparando do que propriamente estando ali em pé ensinando. E é tão interessante que em Romanos 12:7 a palavra de Deus diz que se o teu dom é de ensino, que haja dedicação ao ensino. Nenhum outro dom na Bíblia eu vejo tanta ênfase o quanto a se dedicar para esse dom. Já quero aqui começar a derrotar um conceito que muitas das vezes nós criamos na nossa cabeça, que é ver um mestre como alguém que sabe tudo, alguém que está além, alguém que é superior. Não, já corta isso, tá? Porque às vezes isso nos bloqueia. O mestre, eu gosto de ver o mestre como um mordomo. É aquele que vai buscar o pão e vai colocar na bandeja, repartir e distribuir para as pessoas. Então o professor, o mestre, é aquele que serve as pessoas. A primeira coisa que precisamos entender é ter o coração disposto a servir. Ter o coração disposto a buscar o melhor para poder repartir com o seu próximo. Por quê? Os alunos da escola bíblica, eles não querem ir para a aula para ouvir o que já sabem. Eles querem aprender algo novo. E você, professor, é o responsável por distribuir com eles esse algo novo da parte de Deus. E isso vai ser possível através de muita dedicação. Se você, por exemplo, dá aula todo domingo, então você vai precisar dedicar a semana inteira, buscar várias ferramentas através da palavra de Deus para que as pessoas possam também absorver a mensagem. E claro, o nosso maior exemplo é Jesus, porque olha só que interessante. Jesus ele foi chamado de vários títulos enquanto esteve aqui nessa terra. Só que o título que o nosso Senhor Jesus foi mais chamado foi de mestre. Jesus foi chamado de mestre cerca de 40 vezes só no Novo Testamento. Então, precisamos olhar para ele se nós queremos aprender a como ser mestres também. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que as estratégias que Jesus usava, elas podem ser aplicadas nos dias de hoje como sendo as mais atuais possíveis, segundo a pedagogia. A gente está falando de cerca de 2000 anos atrás e Jesus já estava nos ensinando como ensinar. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é o maior mestre de todos os tempos. E a Bíblia diz que as pessoas elas ficavam assim admiradas com a sua doutrina. Ele não tinha microfone, ele não tinha recursos, não tinha data show como nós temos hoje, mas todos tinham que parar para poder ouvir ele falar. Então, eu quero aqui enfatizar, a nossa maior inspiração é Jesus. E eu quero trazer aqui para vocês 7 dicas que vão te ajudar a lecionar. Dica 1, retificação. O que é isso? É você pegar algo complexo e explicar. Isso é muito aplicado quando uma classe tem variações de maturidades espirituais. Deixa eu te explicar melhor. É assim, eu já ministrei aula, por exemplo, numa classe, a classe de adultos, é uma classe muito mista. Porque na classe de adultos a gente vê pessoas que estão ali há 2, 3 anos, que estão começando, mas também a gente vê obreiros. Então a mensagem que você vai trazer precisa ser algo que todos ali vão consumir. Então, por exemplo, se eu trouxer algo muito simples, repetitivo, isso vai ser bom para quem está chegando agora. Mas possa ser que os obreiros, os teólogos ali fiquem entediados. Mas se eu trouxer algo que é muito novo, muito complexo, os obreiros, os teólogos, eles vão amar. Porém, aqueles que chegaram agora, ou que estão há pouco tempo aí na fé cristã, eles vão ficar assim sem entender nada, sendo que o maior propósito da aula é todo mundo sair entendendo. Esse método da retificação, ele vai te ajudar nisso. É você trazer um termo que vai servir ali para aquela classe que é um pouco mais madura, mas depois você vai pegar esse mesmo assunto e vai retificar, e vai explicar, e vai trazer o famoso ou seja. Então, tenta pensar aí. Você que está planejando a aula da semana que vem, tenta ver como isso pode se encaixar. Dica 2, linguagem corporal. É claro que eu precisaria de um vídeo bem comprido para falar só sobre isso. Só que eu vou usar aqui 2 pontos da linguagem corporal, que é a distribuição de olhar e o uso das mãos. Na distribuição de olhar é muito importante porque a linguagem corporal ou a comunicação propriamente dita não é só a parte falada ou a parte oral. A comunicação, ela envolve vários aspectos, inclusive como você se comporta, como você olha, como que você usa, né, os seus gestos, as suas articulações, enfim, envolve uma lista.
E através desse meio, você precisa entender que os seus olhos também comunicam a mensagem. Eu já vi professor dando aula olhando só para um aluno. Isso, além de constranger o aluno, as outras pessoas se sentem excluídas. Eu já vi professores olhando só para a nave da igreja e as pessoas ficam meio assim, sabe, perdidas. Então você, como professor, você precisa falar, mas também olhar para a turma. Tenta ver a classe como ponto A, B, C, D e E e distribua o seu olhar a fim de que todos possam se sentir percebidos ali naquele lugar e através disso, nem que seja no seu inconsciente, as pessoas elas vão prestar mais atenção. Outro ponto da linguagem corporal é o uso das mãos, é isso mesmo. Use as mãos ao seu favor. Cuidado com alguns gestos que podem ser obscenos, cuidado com muito exagero, muita articulação, as pessoas vão ficar meio confusas com isso. Mas também não fique parado. Cuidado, porque você pode ter uma mensagem maravilhosa, mas se você ficar só assim, as pessoas elas vão ficar retraídas também. Então, ó, fique leve. Você pode usar as suas mãos como recurso para também pregar. As suas mãos pregam também. Quando você vai dar exemplo de 1, 2, 3, isso, aquilo, isso, outro, né? As mãos elas estão ali para te ajudar a transmitir a mensagem. Dica 3, organização mental. É isso mesmo, quando o professor ele estuda, ele fica aqui empolgado porque a gente descobre cada coisa maravilhosa que a gente quer compartilhar. Isso faz parte do dom do ensino. Um dos meios para você descobrir se você tem o dom do ensino ou não é quando você está lendo a Bíblia e Deus fala com você, só que você não quer guardar só para você quer compartilhar com todo mundo. Eu lembro que eu iniciei sozinha os estudos do Apocalipse, só que eu fiquei tão maravilhada que eu falei, eu não vou guardar isso só para mim. E aí nós fizemos um grupo de estudo do Apocalipse, das 7 cartas, através do WhatsApp e já foram assim cerca de 4 turmas que nós conseguimos formar ali. Então, o dom do ensino tem muito disso. Você não quer só para você quer distribuir com as pessoas.